Se eu parto de um desafio aonde eu tenho um problema de competitividade, né? Empresas dizem assim, estamos caros e nossa despesa indireta ela está carregando demais nos orçamentos. A partir da hora que você passa a atuar em obras de menor porte e menor prazo, a tendência é que teu custo indireto seja mais alto proporcionalmente para aquele tipo de projeto, porque eu não tenho muito onde diluir os grandes custos. Como é que vocês conseguiram equalizar esse negócio? Porque o caminho comum, o senso comum é o contrário. Eu vou buscar obras maiores, e tudo bem, naquele momento não tinha obras maiores, eu tenho que achar uma saída, mas a justificativa comum na nossa cabeça, pensando até em termos de negócio, eu preciso escalar em tamanho de projeto para poder diluir o meu DI. E vocês, por uma questão de necessidade e de fator de mercado, foram para o caminho mais difícil. Eu preciso ser competitivo em obras menores para ter as oportunidades. E aí vem toda uma série de vantagens indiretas, né, que são muito importantes, como você falou, de formação de equipe. A gente fala tanto de você ter um gerente de projeto, um engenheiro, um arquiteto, uma arquiteta que passou por um projeto menor, entregou, pegou um pouco mais complexo, entregou, passou por outro. É muito difícil você ter essa escala no mercado, porque normalmente a gente já quer o profissional pronto. Então, como é que foi para vocês esse processo de ter que ser competitivo numa escala de projeto onde isso fica muito difícil e você está competindo com empresas que não têm um DI. O DI é o escritório do sujeito no carro dele. Né? É o celular dele. Exatamente. De fato, nós começamos a nos aproximar primeiro do cliente. Né? Entender um pouco das suas dores, entender qual era o seu desafio. Né? E começamos dentro da estrutura nossa de DI, principalmente DI, a gente começou a compartilhar. É como você imaginar o seguinte, eu tenho um encarregado administrativo. Eu vou colocar ele para atuar em 4 obras. Vou diluir esse custo aqui. Vou diluir esse custo aqui. Eu tenho lá em determinados negócios, tem uma técnica de segurança. Eu não preciso ter um negócio de 1,5 milhão, um técnico de segurança dedicado. Eu posso pegar esse técnico de segurança e diluir em 3 negócios. Então nós começamos a diluir uma equipe que permitiu, naquele negócio, ela ficar competitiva. Mas qual era o problema maior? Que eu tinha que garantir que eu tivesse sempre negócios. Porque senão eu ia ter um desvio. Né? Então esse foi a habilidade que aí, junto com, na época, o gerente comercial, que era Vitor Passo, que a gente conseguiu colocar negócios ao mesmo tempo que a gente precisava formar, ao mesmo tempo que a gente precisava ser competitivo e ao mesmo tempo que a gente pudesse mudar de patamar. Porque o nosso objetivo não era ficar no patamar de 1 milhão a 5 milhões. Era mudar de patamar. Toda uma estrutura que estava capacitada para atender projetos bem maiores. Então, vamos garantir que, nesse momento, a oportunidade que nós estamos tendo é isso, vamos abraçar. Mas a ideia não era pegar esse nicho. Era nicho um pouco maiores, né? Para ir nos colocando em patamares que pudesse ser uma realidade nossa. Mas precisávamos, naquele momento, fazer isso para sobreviver, que era um ponto importante, para formar pessoas, para ser competitivo, para nos colocar à disposição também de clientes, de possíveis clientes, né? Colocar a cara na rua. A cara nossa era muito cara de imobiliária, né? Então vamos colocar a cara na rua para prestar serviço. Então isso tudo, naquele momento de um mercado extremamente competitivo, né? Não tínhamos negócio, foi fundamental. Né? Mas aí foi um teste, um embrião, para que a gente pudesse avaliar se esse modelo de negócio com o dono, com a estrutura para atender aos negócios, ele dava certo. Né? E com isso a gente começou a colher alguns resultados. Fomos mais competitivos, conseguimos resultados, mesmo em negócios pequenos, bons resultados em negócios pequenos. Naquele momento, a gente não tinha negócio, praticamente foi quem manteve a empresa. A consultora, olha bem, a consultora naquele momento. Então conseguimos resultados positivos, conseguimos formação de pessoas, conseguimos um modelo de gestão, conceituar o modelo de gestão que nós queríamos, uma filosofia de trabalho, né? Então, principalmente na parte de custo, né? Conseguimos dar um conceito, implementar, né? Fazer com que todos tivessem o mesmo entendimento, e aí fica mais fácil o desenvolvimento e análise desses resultados, o acompanhamento disso. Então conseguimos formar essas pessoas, conseguimos reter essas pessoas por um período também, né? Foram saindo, mas estrategicamente as pessoas foram ficando, né? Sai às vezes um aqui, mas ficava a maior parte estava ali dentro, então conseguiu realmente ir fazendo esse processo de formação. Então com isso nós chegamos à conclusão de que esse modelo era um modelo que
tinha possibilidade de dar certo. E podia escalar. Que podia escalar. E aí foi justamente na pandemia, em 2020, que nós conseguimos enxergar isso. E lá na seguinte tem um projeto que acontece toda vez em abril, e foi o primeiro projeto que aconteceu em abril de 2020, que foi o Inova Abril. Foi ali que nós colocamos e apresentamos o modelo organizacional, né, em abril de 2020, que era o modelo desses núcleos, né, das pequenas empresas. Então, esse núcleozinho que nós criamos aqui, que naquela época a gente chamava até de núcleo de obras pequenas, enfim, né, que entendíamos que não poderia chamar a obra do nosso cliente pequena, é pequena para nós, mas para ele é a obra da vida dele. Então nós mudamos um pouco o conceito e trouxemos aí um núcleo de obras rápidas, né? Quando a gente traz um núcleo de obras rápidas como empresa já testada, nós poderíamos replicar para outros negócios, para nichos, né? Nós já tínhamos um setor claro na empresa que era de incorporação, que era de obras de incorporação. É o nosso DNA, nós estamos executando obra de incorporação. Então nós pegamos o mesmo modelo e transformamos ele em um núcleo de obras de incorporação, onde também tinha um dono, né? Então naquele momento nós tínhamos um dono do NOR, um dono do NOI, que a gente chamou de NOI, e precisávamos também nos preparar, porque esse núcleo era um núcleo de obras rápidas, mas a gente sabia também que havia uma obra grande, uma obra de maior porte, uma obra que eu tinha que ter uma equipe diferente dessa equipe, com maior maturidade, né, para também começar no processo de formação. Então precisávamos criar um núcleo que atendesse a esse público, a esse cliente. Então nós colocamos o nome de núcleo de obras particulares. Né? Só é o mesmo objetivo, mas ela está ali para pegar obras de maior porte. Então estruturamos esse núcleo e conseguimos obras grandes e colocamos ele. Então nós começamos a perceber que esses núcleos eles podiam ser replicados. Né? No processo nosso de crescimento, nós pós-pandemia criamos mais um núcleo, que foi o núcleo de obras do litoral, entendendo o êxodo ali urbano para o litoral. Né? Nós começamos a entrar no litoral e criamos um núcleo de obras do litoral, com a mesma estrutura. Né? E hoje nós temos mais um núcleo, que é o núcleo de obras do sul da Bahia, também atuando no sul da Bahia. O mesmo modelo. Né? Esses núcleos eles são regidos, eles são descentralizados, né? Eles são regidos ali por diretrizes, governança forte, procedimentos, né, para garantir a uniformidade, né, dos nossos padrões e da linguagem. Né? Todos eles atuando com a cultura muito forte. Né? Eles só são possíveis, esses núcleos, essa estrutura só é possível com cultura, com valores e com pessoas. Né? Sem isso a gente não vai conseguir ali chegar a uma boa performance.